Vamos lá pro banner para a próxima pergunta da live. Olha, a minha câmera hoje resolveu dar pau. Não deu pau não, pô. Você tá no banheiro. Só, nas lives passadas a gente estava conversando a respeito das pontas canto vivo, lembra? Olha o gatinho aí, ó. Que até o Arada falou que elas são mais precisas, que elas são mais estáveis, que elas realmente são mais precisas. E aí eu pus uma pergunta aqui: se as pontas canto vivo são melhores e mais precisas, por que os fuzis usam as pontas pontudas? Ponta de agulha. E aí, Marcílio, fala aí o que você acha que é. Bom, fuzil ele usa uma ponta, né? Não tem aquele chanfro. Por que usa óbvio. Eu acho que tem a ver com a energia de um fuzil que é muito superior de uma carabina, né? Então, assim, a ponta ela tem que cortar o ar. Então, aquela ponta ela tem que ter uma aerodinâmica para cortar o ar. Isso, para mim, seria a justificativa para um fuzil ter uma ponta a ponta. A minha teoria é mais ou menos baseada no que o Apoim falou. Eu acho que a ponta do fuzil, na teoria, né? Na teoria, por ela ser pontiaguda, como se fosse uma agulha, como um jato é pontiagudo, por essas características, aerodinâmica, um foguete. Ninguém nunca viu um foguete para ir para a Lua com a ponta quadrada, né? Por causa da aerodinâmica. Escreveram aqui, ó. O Paulo Marques falou: são vários fatores de aerodinâmica, penetração e etc. Se as pontas canto vivo são melhores e mais precisas, por que as do fuzis são pontudas? Que pergunta! Essa pergunta é a cara do Valdo. Até fazer um comentário aqui adicional. Vocês repararam que o Valdo agora está fazendo live com pauta, organizadinho, fazendo corte. Então tem que responder direito as perguntas que o Valdo faz, porque vai virar corte isso daqui. Aí você fica falando da penetração, aí vai pro corte, viu, Maurício? Ó, 2 dedinhos. Sentiu? Ponta canto vivo, ela é melhor para arma curta, né? Tá com eco. Se você parar para pensar objetivamente, só tem 2 calibres basicamente que usa ponta canto vivo. Aí inventaram a ponta canto vivo para outros calibres mas por puro diletantismo. Mas ponta canto vivo é para tirinho fubá no papel de precisão para 32 para 38. Aí fizeram ponta canto vivo para 44 Magnum, que é um negócio que é engraçado só. Para 41 Magnum também fizeram para todos os calibres de revólver. Consegue ter. Não tem comercialmente, mas você consegue comprar molde para fundir essa ponta, ou alguém que faça isso em pequena escala. A ideia da ponta canto vivo são 2. A primeira delas é você aumentar a superfície de contato com o cano. Então você tem um toletinho que ela tem o comprimento integral dele faz contato com o cano. Então ele consegue um alinhamento melhor e, consequentemente, consegue dar mais precisão. Como ele entra por completo dentro do estojo, então a carga de pólvora que você dá também ela é mais econômica. Então você vê, ele existe para cumprir uma série de quesitos. É um tirinho fubá, porque ele aumenta bem a precisão e serve para furar papel. Basicamente é isso. Tem todos os outros desdobramentos de ponta canto vivo, de base oca, para você montar ele invertido, para você usar como munição de defesa, que vira um puta de um projétil hollow point. Aí já é uma outra discussão. Se atendo simplesmente ao formato e comparando com a questão do fuzil, por que no fuzil não usa ponta canto vivo? Porque, em primeiro lugar, você não precisa. Não precisa por quê? Porque projéteis de fuzil, de uma maneira geral, eles já são mais compridos com relação ao seu diâmetro. É só por isso. Então você já tem uma área de engastamento maior do que você tem com arma curta. Engastamento do projétil com o cano. Então,
Em primeiro lugar, você não precisa. Em segundo lugar, porque as distâncias que você pretende cobrir com um fuzil, se você não usar um projétil que seja pontudo, você vai prejudicar, assim, sobremaneira a precisão dele e o alcance, que ele vem antes, né? Então, basicamente é por isso, porque a relação de comprimento com o diâmetro do projétil de fuzil, ela é diferente da relação de comprimento e projétil de arma curta. Então, você pega, por exemplo, assim, calibre 30. Né? Calibre 30, a família do calibre 30, o 308, o 300 Blackout, 300 Winchester Magnum, 3006, a família do calibre 30. A ponta padrão para o 308 e 3006 é uma ponta de 150 grains. Uma ponta de 150 grains em calibre 30, cara, ela já é uma charuleta razoável. Porque você imagina, você pega um projétil de 150 grains em 38, no diâmetro, né, do 38, ó que corte bonito vai dar. Aí você aperta ele para calibre 30, ele vai espichar para frente e para trás, não vai? Então a relação do diâmetro com o comprimento em calibres de fuzil, ele é maior do que em calibre de arma curta. Vai dar um pancadão, né? Então você não precisa se valer desse subterfúgio para melhorar a precisão. E outra, né? Como o objetivo do fuzil é de fazer disparos mais distantes, então você começaria a prejudicar pelo lado da aerodinâmica por conta do alcance. Então não se usa ponta canto vivo em fuzil. Apesar de que, se você procurar, tem uns doidos que já fizeram isso, tá? Então eu acertei. Não acertou, Maurício. Você chutou e, por acaso, teve uns doidos que fizeram as ideias de doido que você lançou. Mas não acertou. Porra, mas acertei tudo que você falou aí, ó. Bateu com o que eu falei. Tem algumas considerações com relação à precisão e aerodinâmica, que ele não é a ideia que a vasta maioria das pessoas tem meio que naturalmente, tá? Você tem as pessoas, de uma maneira geral, acham que mais aerodinâmica é mais preciso. E isso não anda junto. Isso não é verdade. E não é verdade em todas as situações. Tem que se ponderar um monte de coisa. Mas, via de regra, normalmente, acho que qual resenha eu falei isso daí? Eu já falei isso daí. Quanto mais aerodinâmico, você tem que imaginar o seguinte, quanto mais aerodinâmico o projeto, mais ele escorrega no ar. Então ele fica mais sujeito a desvios. Quanto menos aerodinâmico, mais estável ele fica na trajetória. Mas ele perde... Mas distância. Por isso que também geralmente os canos de fuzil são mais longos para ter um raiamento maior, porque para ele ir girando para ganhar mais precisão, certo? O efeito giroscópico, ele tem dois efeitos físicos diretos, né? O primeiro efeito que ele dá direto, ele dá uma sustentação por mais tempo. O giro do projétil, ele proporciona que esta trajetória do voo ela seja mais comprida. Se você não girar o projétil, ele cai antes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que o efeito giroscópico proporciona é uniformizar qualquer diferença que ele tenha em termos de densidade. Sabe que nem balanceamento de roda de carro? É mais ou menos esse mesmo princípio. Como ele manda girando, então ele anula eventuais diferenças que ele tem de densidade no corpo. Então o efeito giroscópico, ele no final das contas, ele aumenta a precisão e aumenta a distância. Ele ajuda, né? Ele ajuda.